Meu nome é Regina, e no dia em que meu pai morreu, descobri que tinha passado 42 anos sendo invisível para minha própria família. Não de forma literal, claro. Eles me viam nos almoços de domingo, nas festas de fim de ano, quando precisavam de alguém para cuidar de um filho doente ou resolver um problema que ninguém mais queria enfrentar. Mas me ver de verdade, reconhecer minha existência como algo além de conveniência, isso nunca aconteceu. Pelo menos não até aquele envelope lacrado mudar tudo. Estava chovendo no dia do funeral. Uma daquelas chuvas finas e persistentes que parecem chorar junto com você, como se o céu entendesse que algo importante tinha se perdido para sempre. Meu pai, Augusto Mendes, tinha 78 anos quando seu coração finalmente desistiu de lutar. Empresário de sucesso, dono de uma rede de lojas que se espalhou por 3 estados, homem admirado por centenas, temido por muitos, amado por poucos. Muito poucos, na verdade. Talvez apenas por mim. E mesmo esse amor era complicado, carregado de décadas de me sentir insuficiente aos olhos dele. Éramos 4 filhos. Ricardo, o primogênito, 47 anos, advogado corporativo com escritório nos Jardins, casado com uma socialite que trocava de carro como quem troca de roupa. Ele sempre foi o preferido do meu pai, o herdeiro natural do império, aquele que recebeu as melhores escolas, as melhores oportunidades, os melhores elogios. Depois vinha Marcelo, 45 anos, que seguiu carreira médica mais por pressão familiar do que vocação, cirurgião plástico que atendia a elite paulistana e cobrava fortunas para esculpir rostos e corpos conforme padrões impossíveis. Laura, a terceira, tinha 43 anos, arquiteta de renome que projetava casas para milionários e vivia entre São Paulo e Miami, sempre ocupada demais para qualquer coisa que não envolvesse seu próprio sucesso. E então tinha eu, Regina, a caçula, a diferente, a decepção. Aos 42 anos, eu era professora de português em uma escola pública da periferia. Morava em um apartamento alugado de 2 quartos em bairro que meus irmãos consideravam perigoso demais para visitar. Dirigia um carro com 15 anos de uso que eu mesma mantinha funcionando através de concertos improvisados e orações ocasionais. Nunca casei, nunca dei netos ao meu pai, nunca construí o tipo de vida que ele considerava digna do sobrenome Mendes. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 12 anos. Câncer que a levou em 6 meses brutais. E depois dela, meu pai se fechou completamente, depositando todas suas expectativas nos filhos, especialmente nos 3 mais velhos que pareciam ter herdado seu DNA ambicioso. Eu, aparentemente, tinha herdado apenas a teimosia. Lembro do dia em que anunciei que queria ser professora. Tinha 18 anos, acabara de passar no vestibular para letras. Meu pai estava no escritório dele, aquele cômodo enorme na mansão onde crescemos, cercado de troféus, diplomas emoldurados, fotos com políticos e celebridades. Ele me olhou por cima dos óculos de leitura como se eu tivesse dito que queria me juntar a um circo. Professora? Ele repetiu, como se a palavra fosse veneno na boca. Regina, professores ganham miséria. Você vai passar necessidade a vida inteira. Eu quero fazer diferença, tentei explicar. Minha voz tremenda, mas determinada. Quero ensinar crianças a amarem literatura, a verem possibilidades além das circunstâncias delas. Possibilidades, ele riu sem humor. Você quer jogar fora todas as possibilidades que eu te dei. A melhor educação, a melhor criação, para quê? Para trabalhar com crianças sujas de favela que nunca vão chegar a lugar nenhum? Suas palavras doeram mais do que qualquer tapa. Mas eu não mudei de ideia. Fiz minha faculdade, consegui meu diploma, comecei a lecionar. E a cada ano que passava, a distância entre mim e minha família crescia. Nos almoços de domingo que eu ainda frequentava por senso de dever, meus irmãos falavam sobre suas conquistas, seus clientes importantes, seus investimentos, suas viagens internacionais. E quando alguém me perguntava sobre minha vida, sempre parecia mais por educação do que interesse genuíno. E você, Regina? Ainda dando aulas? E Ricardo perguntava com aquele tom que sugeria que ele esperava que, eventualmente, eu viesse aos meus sentidos e arranjasse um emprego de verdade. Ainda, eu respondia, resistindo ao impulso de explicar que tinha acabado de ajudar um aluno a ganhar uma bolsa integral de estudos, ou que tinha organizado uma biblioteca comunitária no bairro, ou que via meus estudantes não como estatísticas de fracasso, mas como pessoas com potencial infinito, precisando apenas de alguém que acreditasse nelas.
Mas no dia do funeral, enquanto a chuva caía e observávamos o caixão de mogno descendo para a terra que logo o engoliria, algo estranho aconteceu. O advogado da família, Dr. Tavares, um homem de 60 anos com terno impecável e expressão perpetuamente séria, se aproximou dos 4 filhos após a cerimônia. "Precisamos conversar sobre o testamento", ele disse em voz baixa. "Amanhã às 10 da manhã no escritório. Presença obrigatória de todos." Meus irmãos trocaram olhares significativos. A herança. Claro. O império construído por meu pai ao longo de décadas, estimado em algo próximo de 80 milhões de reais entre propriedades, ações, investimentos e as lojas. Eu vi o brilho nos olhos deles, aquele lampejo de antecipação que tentavam disfarçar atrás de expressões apropriadamente enlutadas. Ricardo ajeitou a gravata, sua mente claramente já calculando sua parte. Marcelo trocou mensagens rápidas no celular, provavelmente com sua esposa sobre as possibilidades financeiras que se abriam. Laura apenas sorriu levemente, aquele sorriso controlado que ela usava quando algo a agradava, mas ela precisava manter compostura. Eu não senti nada além de vazio. Dinheiro não traria meu pai de volta. Não desfaria décadas de me sentir inadequada. Não mudaria o fato de que ele morreu sem nunca realmente entender quem eu era ou por que minhas escolhas importavam. Naquela noite, no meu apartamento pequeno, mas aconchegante, preparei chá de camomila e sentei na varanda que dava para a rua barulhenta. Carros passavam, pessoas voltavam do trabalho, a vida continuava como sempre continuou, indiferente às perdas individuais. E eu me perguntei, não pela primeira vez, o que minha mãe pensaria de tudo isso. Ela teria entendido minhas escolhas? Teria ficado decepcionada também? Minha memória dela era fragmentada, pedaços de afeto e calor que o tempo tinha tornado nebulosos. Lembrava de seu perfume, algo floral e suave. Lembrava de como ela lia para mim antes de dormir. Vozes diferentes para cada personagem, fazendo literatura ganhar vida. Lembrava de seu riso, frequente e genuíno de formas que raramente ouvi em nossa casa depois que ela se foi. Será que foi dela que herdei o amor por ensinar? A crença de que palavras podiam mudar mundos? A teimosia de seguir coração ao invés de conta bancária? Dormi mal naquela noite. Sonhos confusos onde meu pai aparecia, não como o homem duro e crítico que conheci, mas como alguém vulnerável, querendo dizer algo importante, mas incapaz de encontrar palavras. Acordei com sensação de urgência que não conseguia explicar, como se algo fundamental estivesse prestes a mudar. O escritório de Dr. Tavares ficava em um prédio comercial elegante na Avenida Paulista. Sala ampla com vista panorâmica da cidade, mobília de couro, estantes repletas de livros jurídicos que provavelmente ninguém lia mais na era digital. Cheguei pontualmente às 10, encontrando meus irmãos já acomodados, cada um em seus trajes de luto caro, cada um carregando expectativas visíveis como peso no ar. Ricardo sentou na cadeira central, posição de autoridade que ele assumia naturalmente. Marcelo estava no celular até o último segundo, respondendo mensagens que certamente não podiam esperar. Laura examinava as unhas perfeitamente feitas, seu rosto, uma máscara de indiferença estudada. Eu me sentei na cadeira mais distante, próxima à janela, observando a cidade se estender infinitamente além do vidro. Quantas vidas aconteciam lá fora naquele exato momento? Quantas pessoas lutando, amando, perdendo, ganhando, completamente alheias ao pequeno drama familiar se desenrolando naquela sala. Dr. Tavares limpou a garganta, chamando atenção. Ele colocou uma pasta de couro sobre a mesa, mas não a abriu imediatamente. Em vez disso, nos estudou, um por um, com aqueles olhos que tinham visto décadas de dramas familiares se desenrolarem em torno de heranças. "Primeiro, meus pêsames pela perda de vocês", ele começou, sua voz profissional, mas não desprovida de calor genuíno. Augusto era cliente meu há 30 anos, e posso dizer que era homem de convicções fortes, para o bem e para o mal. Ricardo se inclinou para a frente, impaciente. "Dr. Tavares, com todo respeito, podemos ir direto ao ponto? Todos temos compromissos." O advogado sorriu levemente, como se esperasse exatamente aquela reação. "Claro! Vamos então à leitura do testamento de Augusto Mendes." Ele abriu a pasta, mas ao invés de documento legal extenso que eu esperava, tirou um envelope branco, simples, com nossos nomes escritos em caligrafia que reconheci imediatamente como sendo do meu pai. Meu coração acelerou. Aquilo não era documento formal.
Era pessoal. Augusto me procurou 6 meses atrás, Dr. Tavares explicou, e disse que queria fazer algo diferente. Algo que testaria vocês de formas que advogados e juízes não poderiam. Ele passou semanas elaborando isto, revisando, mudando, até finalmente selar e me entregar com instruções muito específicas. Ele estendeu o envelope para Ricardo, que o pegou com mãos que tremiam levemente, embora ele tentasse disfarçar. Todos nós nos inclinamos para a frente quando ele o abriu, tirando uma única folha de papel. E então leu em voz alta, sua voz ficando cada vez mais tensa a cada palavra. Meus queridos filhos, se estão lendo isto, significa que meu tempo acabou e agora enfrentam o que sempre temi que enfrentariam, a tentação da ganância. Construí um império, sim, 80 milhões, dizem. Mas talvez propriedades, ações, negócios que continuarão gerando riqueza por décadas. E sei o que cada um de vocês espera. Sua parte. Sua fatia do bolo que acham que merecem por serem meu sangue. Mas aqui está a verdade que aprendi tarde demais. Dinheiro não mede valor. Sucesso não mede caráter. E sangue não garante dignidade. Então vou fazer algo que nenhum de vocês espera. A herança existe. Está toda lá, em contas que Dr. Tavares controla como executor. Mas nenhum de vocês receberá 1 centavo automaticamente. Em vez disso, ofereço teste, desafio, oportunidade. Durante os próximos 6 meses, vivam suas vidas normalmente. Trabalhem, amem, escolham. Mas saibam que estão sendo observados. Não por mim, obviamente, mas por aqueles em quem confiei para ver quem vocês realmente são quando acham que ninguém está olhando. A regra é simples. Quem agir com o coração, quem demonstrar caráter verdadeiro através de ações, não palavras, quem provar ser digno não do meu dinheiro, mas do meu respeito, herdará tudo. Isso mesmo, tudo, um de vocês. Não dividido. Um vencedor que receberá a herança completa, com liberdade para fazer dela o que quiser. Os outros receberão cada um 50 mil reais, o suficiente para não ficarem desamparados, mas longe do que esperavam. Pensem que é injusto? Cruel? Talvez. Mas é mais justo do que dar fortuna para quem a usaria apenas para alimentar ego e vaidade. Vocês têm 6 meses. Mostrem-me, mesmo estando eu morto, quem merece carregar meu legado. Com amor complicado, mas real, Augusto Mendes, PS. Dr. Tavares tem instruções completas e autoridade absoluta como executor. Qualquer tentativa de contestar legalmente este testamento resultará em desqualificação imediata e perda até dos 50 mil. O silêncio que seguiu era tão denso que podia ser cortado. Ricardo ainda segurava o papel, seus olhos fixos nas palavras como se ler novamente mudaria seu significado. Marcelo tinha ficado completamente imóvel, seu rosto pálido. Laura levantou, deu alguns passos até a janela, suas mãos tremendo visivelmente. Eu apenas sentei, processando. Meu pai tinha transformado sua morte em jogo, em competição, em teste de caráter que colocaria irmãos uns contra os outros de formas que talvez não pudéssemos voltar atrás. Isso é absurdo. Ricardo explodiu, jogando o papel sobre a mesa. Ele não pode fazer isso. É manipulação além da morte. Dr. Tavares permaneceu calmo. Ele pode e fez. O testamento é legal. Foi validado. E eu tenho autoridade total para executá-lo conforme as instruções dele. E quem exatamente está nos observando? Laura perguntou, sua voz controlada, mas fria. Quem tem autoridade de julgar nosso caráter? Isso não posso revelar, o advogado respondeu. Augusto foi muito específico. Vocês não podem saber quem observa. Pode ser um, podem ser vários. Podem ser pessoas próximas ou distantes. Podem estar observando ativamente ou apenas prestando atenção a padrões de comportamento que já demonstram há anos. Então o quê? Marcelo finalmente falou, sua voz áspera. Vivemos como se estivéssemos em reality show, performando bondade, esperando que alguém no céu nos dê nota? Ou, eu disse suavemente, surpreendendo até a mim mesma ao falar, vivemos como deveríamos ter vivido sempre, com integridade, com compaixão, com consciência de que ações têm peso além de conveniência pessoal. 3 pares de olhos viraram para mim, Ricardo com irritação mal disfarçada, Marcelo com surpresa, como se tivesse esquecido que eu estava lá, Laura com algo que parecia desprezo. Claro, Ricardo disse, sua voz carregada de sarcasmo. A Santa Regina,
A professora altruísta que sempre foi melhor que todos nós. Aposto que você adora isso. Uma chance de provar que suas escolhas medíocres eram superiores o tempo todo. Suas palavras cortaram, mas não da forma que ele pretendia. Não senti raiva. Senti pena. Pena de que ele via isso como competição a ser ganha através de performance, ao invés de oportunidade para realmente examinar quem ele era. Eu não quero o dinheiro, Ricardo, respondi honestamente. Nunca quis. Mas se papai achou que precisávamos deste teste, talvez ele visse algo em nós que nós mesmos não enxergamos. Talvez ele quisesse nos dar chance de sermos melhores. Ou talvez, Laura interveio, sua voz fria, ele quisesse nos ver destruir uns aos outros. Um último ato de controle de um homem que nunca soube amar sem manipular. Havia verdade dolorosa em suas palavras. Meu pai tinha sido manipulador, controlador, usava amor como moeda, afeto como recompensa por comportamento aprovado. E agora, mesmo morto, ainda manipulava, ainda controlava, ainda exigia que dançássemos conforme sua música. Mas havia algo mais naquele testamento. Algo além de controle. Uma pergunta que ele estava fazendo mesmo não estando mais vivo para ouvir resposta. Quem vocês são quando acham que ninguém está julgando? Quando podem escolher entre egoísmo e generosidade, entre aparência e substância, entre o que é fácil e o que é certo? Dr. Tavares juntou os papéis, colocou-os de volta na pasta. Tem 6 meses a partir de hoje. No fim deste período, reuniremos novamente neste escritório e o vencedor será anunciado. Até lá, vivam suas vidas, façam suas escolhas e lembrem-se, alguém está sempre prestando atenção. Saímos do escritório em silêncio pesado. No elevador, meus irmãos mantiveram distância física de mim, como se eu fosse competição perigosa ao invés de irmã. E talvez fosse agora. Meu pai tinha garantido isso. Na rua, Ricardo me parou, sua mão no meu braço com força desnecessária. Regina, vamos ser claros. Não importa o que esse testamento ridículo diz. A herança deveria ser dividida igualmente, e você sabe disso. Então vou fazer proposta. Quando tudo terminar, independente de quem ganhe, dividimos tudo em 4 partes iguais. Como deveria ser? Olhei para ele, para este homem que cresci admirando, mas que tinha se tornado estranho para mim ao longo dos anos. E se papai estiver certo? E se houver razão para o teste? E se nem todos nós merecermos igual? Você está falando sério? Ele soltou meu braço como se eu queimasse. Você realmente vai jogar este jogo doente? Não é jogo para mim, respondi calmamente. Mas também não vou fingir que os próximos 6 meses mudarão quem sou fundamentalmente. Vou continuar vivendo como sempre vivi. Se isso me faz digna aos olhos de quem observa, ótimo. Se não, também tudo bem. Eu sobrevivi 42 anos sem fortuna do papai. Posso sobreviver o resto da vida da mesma forma. Deixei-o ali, sua expressão oscilando entre incredulidade e raiva. E enquanto caminhava para o metrô, porque meu carro velho tinha quebrado novamente e eu não tinha dinheiro para conserto, senti algo estranho começar a crescer em meu peito. Não era antecipação pela herança. Não era competitividade. Era curiosidade. Curiosidade sobre quem meus irmãos se mostrariam ser. Curiosidade sobre o que meu pai realmente esperava encontrar. E, talvez mais assustador, curiosidade sobre o que eu mesma descobriria sobre mim nos próximos 6 meses. Porque algo que meus irmãos não entenderam naquele escritório era fundamental. Não se pode performar caráter. Não se pode fingir ser bom por 6 meses se não há bondade real dentro de você. As rachaduras sempre aparecem. A verdadeira natureza sempre vaza através das máscaras que construímos. E nos próximos 6 meses, máscaras cairiam. Verdades seriam reveladas. E uma família já quebrada descobriria se havia algo ainda valendo a pena salvar, além de conta bancária. O jogo tinha começado, mas ao contrário dos meus irmãos, eu não estava interessada em vencer. Estava interessada em entender, em descobrir, talvez, finalmente fazer as pazes com um homem que passou a vida inteira me fazendo sentir inadequada, mas que no final escolheu nos dar esta chance estranha e dolorosa de nos tornarmos algo mais do que éramos. A chuva tinha parado quando saí do metrô perto de casa. O sol tentava romper as nuvens, criando aqueles raios de luz que atravessam o cinza como promessa de que algo melhor vem depois da tempestade. E enquanto caminhava pela rua familiar, acenando para vizinhos que conhecia por nome, parando para ajudar Dona Conceição a carregar suas compras escada acima,
Ouvindo o relato animado de Samuel, meu aluno de 13 anos que tinha acabado de terminar o livro que emprestei, senti algo que não tinha sentido em muito tempo. Senti como se pela primeira vez meu pai pudesse finalmente me ver. Não a decepção, não a filha que escolheu errado, mas Regina, simplesmente Regina. E talvez, só talvez, ele finalmente entenderia. Os próximos 6 meses seriam reveladores, mas não da forma que ninguém esperava, porque o verdadeiro teste não era sobre quem conseguiria performar bondade melhor. Era sobre quem já estava vivendo com coração, mesmo quando ninguém parecia estar prestando atenção. E eu, sem saber, tinha estado em treinamento para este teste a vida inteira. A primeira semana após a leitura do testamento foi estranha. Eu continuei minha rotina como sempre. Acordava às 6 da manhã, preparava café simples, pegava 2 ônibus até a escola onde lecionava há 15 anos. Corrigia provas à noite sob a luz amarelada da luminária que comprei em brechó. Visitava Dona Conceição aos sábados para ajudá-la com compras, já que suas pernas não eram mais o que eram. Nada mudou na superfície da minha vida. Mas havia uma consciência nova pairando sobre tudo, como se alguém tivesse ligado uma câmera invisível apontada para minha existência. Meus irmãos, no entanto, começaram a agir de formas que variavam entre previsível e perturbador. Ricardo me ligou 3 vezes naquela primeira semana. Cada ligação seguindo o mesmo padrão. Começava com cortesia forçada, perguntando como eu estava. Rapidamente transitava para sugestões de atuarmos como família unida. E, invariavelmente, terminava com insinuações sobre como seria inteligente garantirmos que o resultado final beneficiasse todos nós igualmente, independente do que o testamento dizia. Regina, você precisa entender, ele disse na terceira ligação, sua voz carregando aquele tom professoral que usava quando queria que as pessoas concordassem com ele. Papai estava senil no final. Este testamento é produto de mente não mais lúcida. Qualquer juiz razoável veria isso. Dr. Tavares disse que contestação resultaria em desqualificação. Lembrei suavemente, mexendo o açúcar no meu chá enquanto ele falava. Dr. Tavares é velho e leal a um morto. Ricardo rebateu com irritação mal contida. A realidade é que este testamento é cruel, manipulativo e provavelmente ilegal. E quando tudo terminar, vou contestar de qualquer forma. Mas, por enquanto, seria inteligente termos acordo entre nós. Um pacto de que não importa o que aconteça, dividimos tudo igualmente. Por que você quer tanto meu acordo, Ricardo? Perguntei genuinamente curiosa. Se você está tão confiante de que vai ganhar, por que precisa da minha garantia? Silêncio do outro lado, longo o suficiente para ser desconfortável. Quando ele finalmente respondeu, sua voz tinha perdido o verniz de cortesia. Porque sei como você é, Regina. A mártir, a santa. A que sempre fez a coisa certa só para nos fazer sentir culpados. E tenho certeza de que papai sabia disso também. Provavelmente toda esta farsa foi projetada para te favorecer desde o início. A pobrezinha professora que sacrificou tudo enquanto nós, os filhos terríveis, buscamos sucesso. Suas palavras revelavam mais sobre ele do que sobre mim. Revelavam insegurança, medo de que talvez, apenas talvez, todas as escolhas que ele considerava superiores não fossem vistas dessa forma por quem importava. Revelavam algo mais profundo também. A possibilidade de que ele mesmo, em algum lugar enterrado sob camadas de ambição e pragmatismo, sabia que tinha perdido algo essencial ao longo do caminho. Eu nunca quis que você se sentisse culpado, Ricardo, respondi honestamente. E nunca me considerei mártir. Apenas fiz escolhas diferentes. Escolhas que fazem sentido para mim, mesmo que não façam para você. Escolhas que te deixaram sem nada, ele rebateu. Morando em apartamento de aluguel, dirigindo carro velho, sem poupança, sem segurança. E agora, convenientemente, há 80 milhões em jogo e suas escolhas parecem ideais para ganhar o jogo de papai. Desliguei pouco depois, sentindo o peso familiar de nunca ser entendida, nunca ser vista como realmente era. Mas algo diferente também. Uma pergunta se formando. O que meu irmão teria que fazer? Que pessoa teria que se tornar para me ver não como competição ou vergonha, mas simplesmente como irmã? Marcelo tinha abordagem diferente. Ele não ligava, mas apareceu na escola onde eu trabalhava na segunda semana.
Estava esperando no estacionamento quando terminei meu último período, apoiado em seu carro importado, que provavelmente custava mais do que eu ganharia em 10 anos de salário. Oi, Regina. Ele cumprimentou quando me aproximei, sua expressão tentando transmitir casualidade que não combinava com o fato de que ele nunca, em 15 anos, tinha visitado meu local de trabalho. Pensei em passar para ver como você está. Tem sido difícil, né? Perder o papai assim. Olhei para ele, para este homem que um dia foi meu irmão do meio, aquele que me defendia quando Ricardo era duro demais, que me ensinava truques de mágica quando éramos crianças, que desapareceu gradualmente por trás de títulos médicos e obsessão por status, que nunca pareceu satisfazê-lo completamente. Tem sido difícil, concordei. Para todos nós, imagino. Ele desviou o olhar, observando alunos saindo da escola, alguns me acenando, outros conversando em grupos barulhentos. Este lugar é menor do que eu imaginava. Não era insulto intencional, mas doeu mesmo assim. É uma escola pública com recursos limitados, mas fazemos o melhor que podemos. Claro, claro, ele disse rapidamente. Não quis dizer, olha, não sou bom com palavras como você, mas vim porque estava pensando sobre o testamento, sobre o que papai estava tentando fazer. Esperei, curiosa, sobre onde isso levaria. Acho que ele queria que olhássemos para nós mesmos. Marcelo continuou, suas palavras saindo com dificuldade, como se não estivesse acostumado a este tipo de vulnerabilidade. Para nossas escolhas. E tenho pensado muito sobre minhas próprias escolhas ultimamente. Havia abertura naquele momento, uma fresta através da qual podíamos ter conversado realmente, profundamente, como não fazíamos há décadas. Mas então ele estragou. Então pensei, talvez eu devesse fazer algum trabalho voluntário. Tipo cirurgias pro bono. Seria bom para o teste, né? Mostrar que me importo com mais do que dinheiro. E ali estava. Não reflexão genuína, mas cálculo. Não transformação, mas performance. Ele tinha entendido tudo errado, reduzindo o teste do nosso pai a checklist de boas ações que pudessem ser marcadas e apresentadas como evidência de caráter. Marcelo, disse cuidadosamente, se você fizer cirurgias pro bono apenas para ganhar herança, você acha que isso demonstra caráter? Ou apenas demonstra que você sabe jogar o jogo? Ele piscou, claramente não esperando ser confrontado. Não é assim. Não é só por isso. É que nunca pensei nisso antes, mas agora, com o teste, percebi que deveria. E se não houvesse teste? Se não houvesse herança em jogo? Você ainda pensaria nisso? Sua expressão foi resposta suficiente. Ele não tinha pensado sobre cirurgias pro bono antes porque não havia incentivo. E agora que havia, subitamente descobriu compaixão conveniente. Não importa, ele disse, frustrações começando a aparecer. Você sempre foi assim, julgando todos nós do seu pedestal moral. Mas adivinha? Eu ajudo pessoas todos os dias. Faço cirurgias que mudam vidas. Sim, cobro por elas, porque tenho contas para pagar como todo mundo. Mas ainda estou fazendo diferença. Qual é a sua, Regina? Ensinar gramática para crianças que vão acabar em empregos de salário mínimo de qualquer forma? Suas palavras eram lâminas desenhadas para cortar fundo e cortaram. Mas também revelaram algo crucial sobre Marcelo. Ele não conseguia conceber valor que não pudesse ser medido em termos financeiros ou status. Meus alunos não eram investimentos ruins apenas porque não se tornariam CEOs ou médicos. Eram pessoas, com valor inerente que não precisava de validação externa. Alguns vão, respondi calmamente, embora minha voz tremesse levemente. Alguns vão para empregos de salário mínimo. Outros vão para faculdades com bolsas que ajudei a conseguir. Outros se tornam pais que leem para seus filhos porque aprenderam a amar livros na minha aula. Outros apenas aprendem que há adulto no mundo que acredita neles quando mais ninguém acredita. E sabe de uma coisa, Marcelo? Isso tem valor, mesmo que você não consiga medi-lo em reais e centavos. Ele abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Havia algo em sua expressão. Algo como reconhecimento ou talvez vergonha, mas fugaz demais para ter certeza. Ele entrou no carro sem mais palavras. Acelerou mais rápido do que necessário, deixando-me no estacionamento sentindo mistura estranha de tristeza e algo próximo à pena. Laura foi a mais intrigante dos três. Ela não ligou, não visitou, não fez movimentos óbvios. Mas 2 semanas após o testamento, recebi mensagem dela no WhatsApp, breve e direta. Podemos almoçar? Sábado, meio-dia, restaurante 1000. Aceito pagar.
A última linha era reveladora. Laura sempre foi assim, usando o dinheiro como forma de controle, de estabelecer hierarquia. Eu pago significava você me deve, significava estou em posição de poder aqui. Mas fui, parcialmente por curiosidade, parcialmente porque, apesar de tudo, ela ainda era minha irmã, e alguma parte de mim ainda tinha a esperança de que talvez, só talvez, este teste estranho do nosso pai pudesse romper as barreiras que tínhamos construído entre nós ao longo dos anos. O restaurante Mil era tipo de estabelecimento que eu nunca frequentava. Elegante demais, caro demais, cheio de pessoas usando roupas que custavam mais que meu aluguel mensal. Senti-me deslocada no meu vestido simples de algodão, mas Laura parecia perfeitamente em casa. Acenando para conhecidos, sendo reconhecida pelo mestre, sendo guiada para a mesa próxima à janela, com vista para jardim cuidadosamente paisagístico. Regina, ela me cumprimentou quando cheguei, levantando levemente, mas não oferecendo abraço ou beijo na bochecha. Você está bem. Parece cansada, mas bem. Obrigada por me convidar. Respondi, sentando na cadeira que garçom puxou para mim com reverência excessiva. Pedimos, ela insistindo que eu experimentasse o prato especial do chefe, mesmo quando tentei escolher algo mais modesto. E então, quando o vinho foi servido, ela finalmente chegou ao ponto. Vou ser direta porque não gosto de jogar jogos. Ela começou, girando a taça de vinho com dedos perfeitamente manicurados. Este testamento do papai é problemático, para todos nós, mas especialmente para você. Para mim? Repeti surpresa. Por quê? Porque você vai ganhar, ela disse simplesmente, seus olhos me estudando com intensidade que me fez desconfortável. Papai projetou este teste especificamente para que você ganhasse. Ele sempre teve fraqueza por você, mesmo que vocês não se falassem muito nos últimos anos. Você era a caçula, a diferente, a que escolheu o caminho nobre. E agora ele te deu o presente final. Maneira de ganhar fortuna enquanto mantém sua superioridade moral intacta. Suas palavras eram veneno disfarçado de análise. Laura, eu não... Deixa eu terminar, ela interrompeu levantando a mão. Não estou te acusando de nada. Não acho que você pediu por isso. Na verdade, aposto que você preferia que papai tivesse dividido tudo igualmente e poupado todos nós desta farsa. Mas ele não fez. E agora estamos presos neste jogo. E vai ser você quem ganha. Você não sabe disso, argumentei. Nem eu sei. Nenhum de nós sabe o que papai estava procurando. Sim, sabemos, ela rebateu. Ele estava procurando alguém com coração. Alguém que age corretamente. Alguém que vive vida de serviço e sacrifício. Isso não descreve você perfeitamente? Havia amargura em suas palavras, mas também algo mais. Algo como dor. Como se por baixo da superfície polida e controlada, Laura estivesse sangrando de ferida que nenhum de nós sabia que existia. Laura, disse suavemente, se você tem algo para me dizer, apenas diga. Sem jogos. Ela riu sem humor. Tomou o gole longo do vinho. Algo para dizer? Onde eu começo? Que cresci sabendo que nunca seria boa o suficiente para papai? Que ele queria filha delicada e feminina, mas ao invés disso teve eu, criança desajeitada que preferia brincar com blocos de construção do que bonecas? Que passei vida inteira tentando provar meu valor através de conquistas, apenas para descobrir que ele respeitava mais você, que nunca tentou conquistar nada? Suas palavras saíram em torrente, anos de ressentimento finalmente encontrando voz. E pela primeira vez, vi Laura não como a arquiteta de sucesso, a irmã distante e fria, mas como menina ferida que nunca se sentiu amada pelo pai. Eu não sabia que você se sentia assim, disse honestamente. Sempre achei que você era a sortuda. Linda, talentosa, confiante. Tudo que eu não era. É claro que você não sabia, ela respondeu, sua voz mais suave agora, cansada. Porque nunca conversamos de verdade. Nenhum de nós conversou. Fomos criados para competir, para superar uns aos outros, para ganhar a aprovação que papai distribuía em porções mesquinhas como se fosse ouro. Havia verdade devastadora nisso. Nosso pai tinha feito exatamente isso, colocando-nos uns contra os outros, comparando conquistas, criando hierarquia familiar baseada em seu próprio sistema arbitrário de valores. Então o que você quer, Laura? Perguntei. Qual é o objetivo deste almoço? Ela colocou a taça de vinho na mesa, olhou diretamente para mim.
Quero que quando você ganhar, quando receber toda a herança como sei que vai, você se lembre desta conversa. Lembre-se que seus irmãos não são vilões. Somos apenas pessoas quebradas tentando sobreviver em sistema que nosso pai criou. E talvez, só talvez, você possa ter compaixão suficiente para compartilhar. Não legalmente, você não terá que fazer isso. Mas moralmente, do seu coração famoso. Havia manipulação naquilo, claro. Mas havia também vulnerabilidade real. Laura estava apostando que meu caráter, minha compaixão, fariam o que nenhum acordo legal poderia forçar. Dividir a riqueza que poderia ser apenas minha. Se eu ganhar, disse cuidadosamente, e não estou dizendo que vou, mas se eu ganhar, farei o que achar certo. Não posso prometer mais que isso. Ela assentiu, como se esperasse exatamente aquela resposta. É tudo que posso pedir. O restante do almoço foi mais leve, conversamos sobre coisas superficiais, mas havia mudança sutil entre nós, como se ao admitir suas feridas, Laura tivesse rachado a armadura que usava, permitindo que eu visse pessoa por baixo. Não nos tornamos próximas subitamente, mas havia reconhecimento, compreensão de que todas tínhamos lutado com as mesmas coisas, apenas em formas diferentes. Os meses seguintes se desenrolaram em padrão estranho. Continuei minha vida como sempre, mas com consciência crescente de que estava sendo observada, julgada, avaliada. E meus irmãos, cada um à sua maneira, começaram a mostrar mudanças que variavam entre genuínas e performáticas. Ricardo começou a doar para caridades, algo que nunca fizera antes. Publicava sobre isso nas redes sociais, fotos de si mesmo entregando cheques para organizações, sempre com sorriso largo e expressão de satisfação. Era óbvio demais, calculado demais, e eu me perguntava se quem quer que estivesse observando via através da performance tanto quanto eu via. Marcelo realmente começou a fazer cirurgias pro Bono, um dia por semana em clínica comunitária. Mas ouvi através de conhecidos mútuos que ele tratava os pacientes gratuitos com menos cuidado que seus clientes pagantes, apressado durante consultas, impaciente com perguntas. Estava fazendo as ações certas pelas razões erradas, e isso transparecia em cada interação. Laura foi mais sutil. Ela começou a me ligar ocasionalmente, conversas curtas sobre nada em particular. Como se estivesse tentando construir relacionamento que nunca tivemos, mas sem saber exatamente como fazer isso. Havia algo tocante nisso, mas também algo triste, como se mesmo tentando se conectar, ela não soubesse como ser genuína. E eu continuei sendo quem sempre fui. Ensinava meus alunos com a mesma paixão que sempre tive. Ajudava a Dona Conceição com suas compras. Voluntariava na biblioteca comunitária aos sábados. Sentava com seu Antônio, vizinho viúvo de 80 anos, para jogar damas e ouvi-lo contar histórias sobre sua esposa falecida. Não fazia essas coisas pensando no teste. Fazia porque eram parte de quem eu era, de como escolhera viver minha vida. Mas havia consciência nova, questionamento que não existia antes. Será que minhas ações eram genuinamente altruístas ou havia sempre elemento de satisfação pessoal? Eu ajudava porque genuinamente me importava ou porque me fazia sentir bem comigo mesma? Onde estava a linha entre compaixão real e egoísmo disfarçado de bondade? Doutora Sofia, psicóloga que comecei a ver algumas semanas após a leitura do testamento, me ajudou a navegar essas questões. Eu tinha procurado terapia, não por causa da herança, mas porque o processo de luto pelo meu pai era mais complicado do que esperava. Como você chora alguém que nunca realmente entendeu você? Como você processa relacionamento que foi sempre amor misturado com decepção? Motivações humanas são sempre mistas, ela me disse em uma de nossas sessões. Raramente fazemos coisas por uma única razão pura. Você ajuda porque se importa e porque faz você se sentir bem. As duas coisas podem ser verdade simultaneamente. Isso não diminui o valor da ajuda. Suas palavras foram libertadoras. Permitiram que eu parasse de dissecar cada ação, cada escolha, buscando pureza que talvez não existisse em ninguém. Foi no 4º mês que tudo começou a mudar de forma que nenhum de nós esperava. Ricardo foi pego em escândalo financeiro, clientes acusando-o de má administração de fundos. Não era criminoso, mas era antiético, e subitamente o advogado respeitado estava lutando para manter reputação intacta. Vi a tensão crescer nele nas raras ocasiões que nos encontrávamos. Vi como o peso da possível destruição de carreira estava quebrando sua fachada de controle. Marcelo teve paciente pro Bono que desenvolveu complicações sérias após cirurgia. Não era culpa técnica dele.
mas a forma como ele lidou com a situação, com impaciência e falta de empatia, resultou em processo e investigação pelo conselho médico. De repente, seu projeto de parecer caridoso estava ameaçando sua licença médica. E Laura teve projeto arquitetônico rejeitado publicamente por cliente importante, com acusações de que ela tinha copiado o design de arquiteto menos conhecido. Não era plágio intencional, mas a controvérsia manchou sua reputação cuidadosamente construída. Era como se o universo, ou talvez nosso pai além da morte, estivesse testando-os não através de oportunidades de bondade, mas através de crises que revelariam seu caráter verdadeiro sob pressão. E foi como cada um lidou com suas crises que realmente mostrou quem eram. Ricardo, acostumado a controlar narrativas, tentou cobrir o problema, ameaçar clientes para silenciá-los, usar conexões para enterrar a história. Quando isso falhou, culpou outros, seu sócio, sua assistente, qualquer um menos ele mesmo. Não vi responsabilidade, não vi humildade, apenas desespero de homem que construiu identidade inteira sobre sucesso e não sabia quem era sem ele. Marcelo inicialmente tentou ignorar o problema, minimizar, tratar como inconveniência menor. Mas quando ficou claro que não ia desaparecer, ele desmoronou de formas que eram dolorosas de testemunhar. Ligou para mim tarde de uma noite, bêbado e chorando, confessando que nunca tinha realmente querido ser médico, que tinha seguido aquele caminho apenas para agradar nosso pai, que tinha passado 20 anos fazendo algo que não amava verdadeiramente. Eu não sei quem sou, Regina. Ele soluçou através do telefone. Tirem a medicina, tirem o título, e o que resta? Quem sou eu? Foram suas lágrimas, sua vulnerabilidade crua, que finalmente me mostraram meu irmão de novo. Não o médico arrogante, mas o menino perdido que nunca teve coragem de seguir coração próprio. Laura foi a mais surpreendente. Quando as acusações de plágio surgiram, ela fez algo que nenhum de nós esperava, admitiu o erro publicamente. Não tentou se defender ou justificar. Simplesmente reconheceu que tinha inconscientemente incorporado elementos do trabalho de outro designer, pediu desculpas, ofereceu compensação e se comprometeu a fazer melhor. Foi humilhante para ela, devastador para seu ego, mas também profundamente humano. E na ruína de sua reputação perfeita, vi algo que nunca tinha visto antes. Coragem real. Não a coragem de ter sucesso, mas a coragem de falhar publicamente e manter dignidade através de honestidade. Foi durante essas crises que fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Ajudei. Todos eles. Quando Ricardo estava no fundo do poço, recusado por antigos colegas, isolado profissionalmente, fui eu quem apareceu com comida caseira e presença silenciosa. Não ofereci conselhos que ele não queria ouvir. Apenas sentei com ele, permitindo que ele fosse vulnerável sem julgamento. Quando Marcelo ligou naquela noite desesperada, fui até sua casa, fiquei com ele até de manhã, ouvindo décadas de dor não processada derramar. E pela primeira vez em anos, conversamos de verdade, não como competidores, mas como irmãos que tinham sobrevivido mesma infância complicada. E Laura, quando vi como o escândalo estava destruindo ela, não por causa de reputação perdida, mas por genuína vergonha de ter ferido outro artista, ofereci perspectiva que só a irmã que conhece você desde criança pode oferecer. Lembrei, ela de quem era antes do sucesso, antes das máscaras, quando era apenas menina que amava criar coisas bonitas. Não fiz essas coisas pensando no teste. Fiz porque, apesar de tudo, eles eram meus irmãos. Porque vi neles mesmas feridas que carregava, mesma busca desesperada por aprovação de homem que nunca aprendeu a dar amor incondicional. Porque reconheci que todos nós éramos vítimas de expectativas que nunca pedimos, sistema familiar tóxico que tinha machucado todos nós em formas diferentes. E algo estranho aconteceu através dessas crises. Começamos a conversar. Realmente conversar. Não sobre dinheiro ou testamento ou competição, mas sobre coisas reais, sobre nossas vidas, nossos medos, nossos arrependimentos. Ricardo admitiu que tinha sacrificado família por carreira, que seus filhos adolescentes mal o conheciam, que sua esposa estava considerando o divórcio não por causa do escândalo, mas porque tinha estado casada com estranho por 20 anos. Marcelo compartilhou que sempre amou música, que tinha tocado piano na infância e sonhado em ser compositor, mas que nosso pai tinha ridicularizado como carreira indigna,
Então ele tinha trancado aquela parte de si mesmo e nunca mais a destravado. Laura confessou que sua vida inteira de sucesso era tentativa de preencher vazio que sucesso nunca poderia preencher, que quanto mais conquistava profissionalmente, mais vazia se sentia pessoalmente, que não sabia mais diferenciar entre o que genuinamente queria e o que achava que deveria querer. E eu? Eu compartilhei pela primeira vez como tinha me sentido invisível vida inteira, como cada escolha diferente que fazia era vista como rejeição deles, ao invés de afirmação de mim mesma, como tinha passado décadas questionando se minhas escolhas eram corajosas ou simplesmente indicativas de que eu não era suficientemente ambiciosa. Foram conversas difíceis, dolorosas, que aconteciam em cozinhas tarde da noite, em bancos de parque durante caminhadas que nenhum de nós planejara fazer juntos, em ligações telefônicas que começavam sobre assunto superficial, mas mergulhavam em profundezas que tínhamos evitado vida inteira. E lentamente, algo começou a curar. Não completamente, não magicamente, mas genuinamente. Começamos a nos ver uns aos outros como humanos, não como competição ou fontes de julgamento, mas como pessoas igualmente feridas, tentando fazer sentido de legado complicado que nosso pai tinha deixado. O 6º mês chegou mais rápido do que qualquer de nós esperava, e quando faltava uma semana para a reunião final no escritório de Dr. Tavares, recebi ligação inesperada. Era Marina, esposa de Ricardo. Sua voz estava tensa, assustada. "Regina, você precisa vir. É Ricardo. Ele está no hospital." Cheguei ao hospital com o coração disparado, mãos tremendo, enquanto procurava pela ala de emergência. Marina me esperava no corredor, seu rosto perfeitamente maquiado, agora borrado por lágrimas que ela nem tentava mais esconder. Era a primeira vez que eu a via assim, despida da compostura social que ela usava como armadura, e havia algo devastadoramente humano em sua vulnerabilidade crua. "O que aconteceu?" perguntei, segurando suas mãos frias. "Infarto", ela disse, a palavra saindo como confissão. Ele estava no escritório sozinho, trabalhando até tarde como sempre. Se o segurança noturno não tivesse passado pelo corredor e ouvido o barulho dele caindo. "Regina, ele quase morreu. Quase perdi ele." Sua voz quebrou na última palavra. E ela desabou contra mim, essa mulher que sempre me tratou com educada distância, agora agarrada a mim como se eu fosse a única coisa sólida em mundo que tinha virado de cabeça para baixo. Abracei-a, sentindo seus soluços sacudirem ambas, e entendi algo que não tinha entendido antes. Marina amava meu irmão. Genuinamente. Não seu status ou dinheiro ou o que ele representava socialmente. Ela amava o homem imperfeito e complicado, que ele era, e a possibilidade de perdê-lo tinha quebrado todas suas defesas cuidadosamente construídas. "Ele está estável agora?" perguntei suavemente, ainda segurando-a. Ela assentiu contra meu ombro. "Estável, mas grave. Os médicos dizem que foi estresse. Meses de estresse acumulado, pressão, o escândalo, a possibilidade de perder tudo o que construiu. O corpo dele simplesmente desistiu." Culpa me atingiu como onda. O testamento, a competição, os 6 meses de pressão constante, de ser observado, julgado, de sentir que tudo que você era estava sendo pesado e medido e possivelmente encontrado insuficiente. Tinha contribuído para isso? Nossa situação familiar, nossa guerra silenciosa pela herança, tinha literalmente quase matado meu irmão? Marcelo chegou 20 minutos depois, ainda de jaleco do hospital onde trabalhava, seu rosto pálido quando Marina explicou a situação. Laura apareceu meia hora mais tarde, vindo direto do aeroporto. Tinha acabado de voltar de Miami e tomou o primeiro táxi para cá quando soube. Ficamos todos no corredor, os 4, pela primeira vez em meses unidos, não por obrigação ou estratégia, mas por medo genuíno e amor que tinha sido enterrado, mas nunca completamente morto. A médica responsável pelo caso, Doutora Carvalho, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos gentis, mas cansados, veio falar conosco depois que Ricardo foi transferido para a UTI. "Ele teve sorte", ela disse sem rodeios. "Poucos minutos a mais.
sem atendimento, e estaríamos tendo conversa muito diferente. O coração dele sofreu danos significativos. Vai precisar de mudanças dramáticas no estilo de vida. Menos estresse, mais exercício, dieta completamente reformulada. Mas mais importante que tudo isso, vai precisar reavaliar prioridades. Porque o que quase o matou não foi genética ou azar. Foi escolha. Escolha de colocar trabalho, pressão, sucesso externo acima de saúde, família, bem-estar. E se não mudar essas escolhas fundamentalmente, o próximo infarto não vai deixá-lo com segunda chance. Suas palavras pairaram no ar como julgamento. Mas não era julgamento. Era verdade médica, apresentada com compaixão firme de alguém que tinha visto muitos pacientes aprenderem lições tarde demais ou nunca aprenderem de todo. Apenas familiares imediatos podiam ver Ricardo na UTI. Então, foi Marina quem entrou primeiro, voltando 20 minutos depois com olhos vermelhos, mas expressão mais calma. Ele está consciente, fraco, mas consciente. Quer ver vocês, um de cada vez. Marcelo foi primeiro, saindo 15 minutos depois visivelmente abalado. Ele me pediu desculpas, Marcelo disse, sua voz incrédula. Por tudo, por anos de competição, de me fazer sentir menor, de nunca realmente me ver. Não sei se eram as drogas ou proximidade com morte, mas ele estava. Diferente. Real. Laura foi em seguida. Ficou mais tempo, quase meia hora. Quando saiu, estava chorando silenciosamente, mas havia também algo como paz em sua expressão. Ele me disse que estava orgulhoso de mim. Pela primeira vez que me lembro, me disse que estava orgulhoso não do que realizei, mas de quem sou, de como lidei com o escândalo com honra. Disse que ele nunca teria tido aquela coragem. E então foi minha vez. Entrei na UTI, esse espaço estéril cheio de máquinas apitando e monitores piscando. Encontrei meu irmão mais velho, parecendo menor do que nunca na cama de hospital. Tubos saíam de seus braços. Monitor cardíaco traçava ritmo irregular, de coração que quase tinha desistido. E seus olhos, quando abriram e me viram, estavam cheios de algo que eu nunca tinha visto neles antes. Medo genuíno e vulnerabilidade sem filtros. "Regina!" ele disse, voz rouca e fraca. "Você veio." "Claro que vim", respondi, pegando a cadeira ao lado da cama, segurando sua mão com cuidado por causa do quarto. "Você é meu irmão. Onde mais eu estaria?" Ele fechou os olhos, lágrimas escapando pelos cantos. Eu quase morri. Estava sozinho naquele escritório, sentindo dor no peito, e meu primeiro pensamento não foi sobre Marina, ou as crianças, ou Deus, ou nada que deveria importar. Meu primeiro pensamento foi: eu não terminei o testamento do Peterson. Um documento legal. Foi isso que meu cérebro priorizou quando achei que estava morrendo. Sua voz estava carregada de horror e autorrecriminação. E quando estava no chão, esperando ambulância, passando entre consciência e não, sabe o que percebi? Que não importa. Nenhum disso importa. Os casos, os clientes, o dinheiro, a reputação. No momento final, quando você acha que está indo, nada disso segura você. Não aquece, não conforta. E eu desperdicei vida inteira, Regina. Vida inteira, perseguindo coisas que não importam. Você não desperdiçou, disse suavemente, apertando sua mão. Você fez escolhas baseadas no que achava que importava. Mas agora tem chance de fazer escolhas diferentes. Isso não é desperdício. É recomeço. Ele abriu os olhos, olhou para mim com intensidade que fez meu coração apertar. O testamento do papai. Você vai ganhar. Você sempre ia ganhar. E sabe por quê? Porque você sempre soube o que importa. Você escolheu vida que tem significado real, conexões reais. E eu te julguei por isso. Te fiz sentir menor, porque suas escolhas me faziam questionar as minhas. Mas você estava certa o tempo todo. Não é sobre certo ou errado, respondi, minha própria voz ficando embargada. São apenas escolhas diferentes. E as suas não eram erradas, Ricardo. Só eram incompletas. Você construiu tanto externamente que esqueceu de construir internamente também. Eu não quero a herança, ele disse de repente com urgência.
Não quero nem meus 50.000. Se sobreviver isso, se Deus ou o universo, ou seja lá o que me der segunda chance, vou usar essa chance diferente. Vou conhecer meus filhos de verdade. Vou salvar meu casamento. Vou descobrir quem Ricardo é quando não está performando sucesso para a plateia que nunca se importou de verdade. Suas palavras eram confissão, promessa, oração, tudo junto. E pela primeira vez na minha vida adulta, vi meu irmão não como figura de autoridade ou fonte de crítica, mas como humano profundamente falho e assustado, tentando desesperadamente encontrar significado antes que fosse tarde demais. Fiquei com ele até ele adormecer, exausto pela conversa e pelas drogas, e pelo trauma de quase morrer. Voltei para o corredor onde meus outros irmãos e Marina esperavam, todos nós unidos em vigília silenciosa, esperando que Ricardo se recuperasse, que tivesse a segunda chance que estava implorando. Foi durante aquela longa noite no hospital que algo fundamental mudou entre nós. Não falamos sobre herança, ou testamento, ou competição. Falamos sobre memórias de infância, sobre nossa mãe que tinha morrido muito jovem, sobre como cada um de nós tinha lidado com o luto de formas diferentes e talvez prejudiciais. Falamos sobre nosso pai, não idealizando ou demonizando, mas tentando entender homem complicado que nos amava imperfeita e condicionalmente, mas ainda nos amava. Marcelo compartilhou algo que nenhum de nós sabia. Nos últimos meses, ele tinha começado a tocar piano novamente, acordando às 5 da manhã antes que alguém na casa estivesse acordado, porque ainda tinha vergonha de que alguém soubesse. Mas quando toco, ele disse, sua voz cheia de algo como admiração, é a única vez que me sinto completamente eu mesmo, como se todas as máscaras caíssem e eu pudesse simplesmente existir sem ter que provar nada para ninguém. Então por que esconde? Laura perguntou gentilmente. Porque ainda ouço a voz do papai, ele admitiu. Dizendo que é perda de tempo, que não vai me levar a lugar nenhum, que música é para sonhadores que não vivem no mundo real. E mesmo ele estando morto, mesmo eu sendo adulto de 45 anos, ainda não consigo silenciar aquela voz. Eu entendo, Laura disse, e havia peso de experiência própria em suas palavras. Eu escolhi a arquitetura parcialmente porque amava, mas também parcialmente porque era suficientemente prestigioso para impressionar ele. Mas sabe o que descobri? Quanto mais tentamos impressionar fantasmas, menos vivemos para nós mesmos. Foram essas conversas, acontecendo em café ruim da máquina de hospital, em cadeiras desconfortáveis da sala de espera, em cochichos no corredor enquanto enfermeiras passavam, que começaram a desfazer décadas de distância entre nós. Como se a crise de Ricardo tivesse quebrado última barreira, forçando todos nós a confrontar fragilidade da vida e futilidade de muitas coisas que tínhamos priorizado. Ricardo passou 3 dias na UTI antes de ser transferido para quarto regular. Naqueles 3 dias, todos nós nos revezamos ficando no hospital. Marina praticamente se mudou para lá, dormindo em cadeira ao lado da cama dele. Os filhos deles, adolescentes de 15 e 17 anos que eu mal conhecia, vieram visitar e saíram transformados por ver pai invencível, subitamente tão vulnerável. Lucas, o mais velho, sentou comigo na cafeteria enquanto sua mãe estava com Ricardo. Tia Regina, ele disse, chamando-me assim pela primeira vez que me lembrava. Meu pai vai ficar bem? Os médicos acham que sim, respondi honestamente. Mas vai ser longo caminho de recuperação. Fisicamente, mas também emocionalmente. Ele mexeu no café que não estava bebendo, seus olhos muito velhos para 17 anos. Ele nunca está em casa. Quando está, está no celular ou computador. Às vezes eu esqueço como é a voz dele quando não está estressada ou irritada. E agora, vendo ele assim, percebi que eu poderia tê-lo perdido sem realmente conhecê-lo. E isso é assustador. Havia dor em suas palavras que reconheci, eco de minha própria relação complicada com meu pai. Você não o perdeu, disse suavemente. E talvez isso seja oportunidade para ambos se conhecerem de verdade. Seu pai está passando por mudanças, reavaliando prioridades. Talvez seja momento de você dizer o que precisa dele. Não com raiva ou acusação, mas honestamente. Como você acabou de falar comigo. Lucas assentiu lentamente, considerando. Você acha que ele ouviria? Acho que agora ele ouviria de forma que nunca ouviu antes. E quando Lucas foi ver o pai naquela tarde, eles tiveram conversa que nenhum dos dois jamais teve.
Eu não estava lá, mas Marina me contou depois, com lágrimas nos olhos, como ela tinha observado através da janela do quarto enquanto pai e filho finalmente se conectavam de verdade. Como tinha visto Ricardo chorar abertamente com seu filho pela primeira vez, como tinha ouvido Lucas dizer, "Eu te amo, pai", e Ricardo responder não com desconforto ou piada deflectora como normalmente faria, mas com "Eu te amo também e vou fazer melhor, prometo". Foi no 5º dia, quando Ricardo estava bem o suficiente para receber mais visitantes e começar fisioterapia leve, que Dr. Tavares apareceu no hospital. Não tinha sido chamado por nenhum de nós, mas aparentemente tinha ouvido sobre a situação através da rede de conhecidos mútuos que caracterizava a elite paulistana. Ele entrou no quarto de Ricardo, onde estávamos todos reunidos, nós 4 irmãos, Marina e as crianças. Sua expressão era séria, mas havia algo mais lá, algo como satisfação contida. "Lamento pelas circunstâncias", ele disse, dirigindo-se a Ricardo, "mas fico feliz em ver que está se recuperando." "Obrigado por vir", Ricardo respondeu, sua voz ainda fraca, mas mais forte que dias atrás. Dr. Tavares colocou sua pasta de couro sobre a mesa auxiliar, aquela mesma pasta que tinha carregado o testamento meses atrás. "Na verdade, vim por razão específica. O prazo de 6 meses termina oficialmente em 3 dias, mas dadas as circunstâncias, achei apropriado vir pessoalmente discutir algumas coisas." Tensão imediata preencheu o quarto. A herança, o testamento, a competição que todos tínhamos, meio esquecido nas últimas semanas de crise, mas que subitamente estava de volta, presente como elefante na sala. "Dr. Tavares", eu comecei, "talvez agora não seja a melhor hora." "Pelo contrário", ele interrompeu gentilmente, "acho que é exatamente a hora certa. Porque o que presenciei nos últimos dias, através de relatos e observação própria, é culminação de tudo que Augusto esperava ver." "O senhor estava observando?" E Marcelo perguntou incrédulo. "O senhor era um dos observadores?" "Um deles", Dr. Tavares confirmou. "Mas longe de ser o único, Augusto montou rede bem pensada de pessoas, algumas que vocês conhecem, outras que não, todas em posições de ver diferentes aspectos de suas vidas. Seu porteiro, Regina, a secretária de Ricardo, o enfermeiro da clínica onde Marcelo voluntariava, a assistente de Laura. E sim, eu também. Observando como cada um lidaria com pressão, como tratariam uns aos outros, como responderiam quando testados. A revelação era chocante, mas também, estranhamente, fazia sentido. Meu pai tinha sido estrategista habilidoso nos negócios. Claro que aplicaria a mesma meticulosidade ao teste final para seus filhos. "Então você viu tudo", Laura disse, não como pergunta, mas como afirmação. As tentativas patéticas de Ricardo de comprar boa vontade através de doações performáticas. As cirurgias pro bono de Marcelo feitas com ressentimento. Meus telefonemas calculados para Regina. Viu todos nós falhando espetacularmente. "Vi isso", Dr. Tavares concordou. "Mas também vi algo mais. Vi transformações. Vi Ricardo, mesmo antes do infarto, começando a questionar suas prioridades quando seu filho mais novo perguntou se ele estaria presente na formatura dele ou apenas enviaria secretária com câmera como fez na apresentação de piano. Vi Marcelo, depois de meses de voluntariado relutante, ficar 3 horas extras com paciente assustada antes de cirurgia, não porque alguém estava assistindo, mas porque ela o lembrou de sua própria mãe quando estava doente. Vi Laura admitir erro publicamente quando seria mais fácil mentir. E vi Regina continuar sendo exatamente quem sempre foi, sem alteração, sem performance. Ele fez pausa, olhando cada um de nós. Mas sabe o que Augusto mais queria ver? Não perfeição, não santidade. Queria ver crescimento. Queria ver capacidade de mudança. Queria ver se, quando confrontados com verdades desconfortáveis sobre vocês mesmos, vocês fugiriam ou enfrentariam. E na última semana, quando Ricardo teve infarto e todos vocês largaram tudo para estar aqui, quando conversas difíceis finalmente aconteceram, quando vocês começaram a se ver não como competidores, mas como família, foi quando o verdadeiro teste foi passado. Então quem ganhou? Ricardo perguntou, e havia algo em sua voz que não era antecipação ou nervosismo, mas quase curiosidade desapegada, como se resposta importasse menos do que teria importado uma semana atrás. Dr. Tavares sorriu.
Aquele sorriso pequeno que sugeria que sabia algo que nós não sabíamos. Essa é questão interessante. Porque, tecnicamente, conforme os critérios estabelecidos, Regina claramente se qualificou acima de todos vocês. Ela demonstrou caráter consistente, viveu com coração, ajudou sem agenda. Pelos termos do testamento, ela deveria herdar tudo. Silêncio pesado. Olhei para meus irmãos, esperando ver ressentimento ou raiva, mas surpreendentemente vi apenas aceitação. Como se todos já soubessem, já tivessem feito paz com isso. Mas, Dr. Tavares continuou, há algo que Augusto incluiu nas instruções completas que não estava na carta inicial. Uma cláusula que só eu conhecia, que seria ativada apenas sob circunstâncias específicas. Ele abriu a pasta, tirou o documento que começou a ler. Se durante o período de teste os irmãos demonstrarem reconciliação genuína, se conseguirem transcender competição e redescobrir amor familiar, então vencedor terá a opção de redistribuir herança como achar apropriado, sem restrições legais. E se vencedor escolher compartilhar igualmente com irmãos, essa escolha será vista como demonstração final de caráter verdadeiro. As palavras pairaram no ar, enquanto todos processávamos. Meu pai tinha construído saída, uma forma de tanto testar quanto redimir. Ele queria ver se competição nos destruiria ou nos forçaria a finalmente nos confrontarmos. E se conseguíssemos superar, se conseguíssemos nos reconectar genuinamente, então o vencedor teria chance de demonstrar generosidade final. Era manipulativo? Absolutamente. Era também profundamente esperançoso de formas que eu não esperava do meu pai. Como se no final ele quisesse acreditar que tinha criado não apenas indivíduos ambiciosos, mas família que poderia se amar através de imperfeições. Regina, doutor. Tavares disse, voltando sua atenção para mim. Conforme os termos do testamento, você é oficialmente herdeira de toda a fortuna de Augusto Mendes. Aproximadamente 82 milhões de reais em ativos líquidos e propriedades. Você pode aceitar totalmente, pode redistribuir conforme desejar ou pode recusar inteiramente, caso em que a herança seria dividida igualmente entre todos os 4. A escolha é sua e apenas sua. Todos os olhos viraram para mim, não com expectativa gananciosa, mas com curiosidade genuína. Como se eles realmente quisessem saber não o que eu faria com dinheiro, mas o que minha escolha revelaria sobre mim e sobre todos nós. Olhei para meus irmãos, estas 3 pessoas que tinham compartilhado minha infância, minha perda, minha busca complicada por aprovação paterna. Vi Ricardo em sua cama de hospital, ainda pálido, mas com olhos mais vivos do que tinha visto em anos. Vi Marcelo, que tinha finalmente admitido em voz alta que queria ser compositor mais do que médico. Vi Laura, que tinha aprendido que admitir falha era mais corajoso que fingir perfeição. E soube minha resposta antes mesmo de pensar conscientemente sobre ela. Eu não quero, disse simplesmente. Confusão imediata nos rostos ao redor. Não quero o quê? Marcelo perguntou. Não quero 80 milhões. Não quero império. Não quero carregar peso de fortuna que nunca busquei. Minha vida funciona como está. Modestas, sim. Às vezes difícil financeiramente, é verdade. Mas é minha, é autêntica. E não quero que dinheiro mude isso. Regina, Laura começou, você está dizendo que quer recusar completamente? Não exatamente, corrigi. Quero que seja dividido, mas não igualmente em 4. Quero propor algo diferente. Dr. Tavares se inclinou para a frente, claramente interessado. Quero que cada um de nós receba o suficiente para fazer mudanças significativas em nossas vidas, mas não tanto que nos corrompa ou nos torne complacentes. Sugiro 5 milhões para cada um de nós 4, 20 milhões total. Os 62 milhões restantes quero que sejam colocados em fundação. Fundação? Ricardo repetiu. Fundação Augusto Mendes para a Educação e Arte, elaborei. As palavras fluindo como se tivesse pensado nisso há meses ao invés de minutos. Dedicada a apoiar estudantes de baixa renda que querem seguir carreiras em educação e artistas emergentes que precisam de suporte para desenvolver talentos. As 2 coisas que papai mais desprezava como escolhas de carreira.
as duas coisas que ele deveria ter valorizado, mas não conseguiu. Havia poesia nisso. Usar dinheiro do meu pai, ganho através de décadas de pragmatismo e foco em lucro, para suportar exatamente o tipo de sonhadores que ele tinha ridicularizado. Não como vingança, mas como redenção, como forma de dizer que mesmo ele tendo valorizado coisas erradas em vida, sua fortuna poderia fazer bem depois da morte. E quanto à administração da fundação, continuei, sugiro que os 4 sejamos conselho diretor. Reuniões trimestrais, decisões em conjunto, força de trabalho compartilhado. Seria a forma de permanecer conectados, de ter propósito comum, que não é sobre beneficiar a nós mesmos, mas sobre fazer diferença real. Silêncio enquanto todos processavam. E então Marcelo começou a rir. Não riso de descrença ou amargura, mas riso genuíno de alegria surpreendente. É perfeito, ele disse. É absolutamente perfeito. Papai passaria fora se soubesse que sua fortuna está indo para professores e músicos. E por isso mesmo é exatamente certo. Ricardo assentiu da cama. 5 milhões é mais do que eu preciso ou mereço. É suficiente para garantir futuro das crianças, pagar dívidas, ter segurança. E tempo passado trabalhando em fundação seria tempo melhor gasto que qualquer caso legal que peguei nos últimos 10 anos. Laura estava chorando silenciosamente. Vocês perceberiam que essa fundação poderia ter salvado cada um de nós? Se tivéssemos tido suporte para seguir paixões reais ao invés de expectativas? Se alguém tivesse dito que estava tudo bem? Querer ensinar ou compor ou criar, quem poderíamos ter sido? Suas palavras capturavam verdade dolorosa, mas também esperançosa. Não podíamos mudar nossos passados, mas podíamos mudar futuros de outros. Podíamos usar a riqueza que tínhamos herdado para dar à próxima geração escolhas que não tivemos, suporte que desesperadamente precisávamos, mas nunca recebemos. Dr. Tavares estava sorrindo abertamente agora. Augusto seria. Bem, como Marcelo disse, ele passaria fora. Mas acho que em algum lugar, talvez ele também estivesse orgulhoso, porque vocês transformaram o teste dele em algo mais, em cura, em propósito. Em legado que realmente importa. Então isso é decidido? Perguntei, olhando para cada irmão. Todos concordamos? 3 cabeças balançando em uníssono. Não hesitação, não relutância, apenas acordo genuíno. Então temos detalhes legais para resolver, doutor, Tavares disse já fazendo anotações. Mas em princípio, isso pode ser feito. Levará alguns meses para estabelecer fundação propriamente, transferir ativos, estabelecer estrutura, mas é viável. E posso dizer, em 30 anos de prática legal, nunca vi nada remotamente parecido com isso. Os dias seguintes foram turbilhão de emoções e planejamento. Ricardo teve alta do hospital com ordens estritas, sem trabalho por 3 meses, exercícios leves diários, terapia tanto física quanto psicológica. Marina se tornou guardiã, feroz de sua recuperação, mas em formas que suportavam ao invés de sufocar. E pela primeira vez em anos de casamento, eles pareciam parceiros de verdade, unidos não apenas por estrutura social, mas por amor redescoberto. Marcelo fez algo chocante. Pediu licença de 6 meses do trabalho. Não para relaxar ou viajar, mas para dedicar tempo integral à música. Se vou administrar fundação que apoia artistas, ele disse, preciso ser honesto sobre meu próprio desejo de ser artista. Preciso finalmente dar chance à parte de mim que sufoquei por décadas. Laura decidiu reduzir drasticamente seu ritmo. De trabalho, aceitando menos projetos, mas investindo mais profundamente neles. Qualidade sobre quantidade, ela explicou. E tempo para realmente viver, não apenas trabalhar. E eu? Continuei ensinando, claro. Era quem eu era, não ia mudar. Mas 5 milhões significavam segurança que nunca tive. Significavam poder comprar apartamento ao invés de alugar. Significavam criar fundo de emergência. Significavam não ter que escolher entre consertar carro ou comprar livros para a sala de aula. Não mudava minha vida dramaticamente, mas removia a camada de estresse constante que nem percebia o quanto pesava até ela ser levantada.
Mas mais importante que dinheiro era o que tinha ganhado de volta: família. Não versão idealizada e perfeita que nunca existiu, mas versão real, defeituosa, complicada, mas genuína. Começamos a nos encontrar regularmente, não por obrigação, mas porque realmente queríamos. Jantares semanais onde conversávamos sobre tudo e nada, onde ríamos e às vezes ainda brigávamos, mas de formas que sabíamos resolver através de comunicação honesta. Foram 3 meses após a decisão sobre herança, quando papéis legais estavam sendo finalizados e fundação estava começando a tomar forma, que aconteceu algo que nenhum de nós esperava. Recebemos envelope, entregue por Dr. Tavares, endereçado aos 4 em caligrafia, que reconhecemos imediatamente. Augusto me deu isto, Dr. Tavares explicou, com instruções de entregar apenas se certas condições fossem atendidas. Vocês reconciliarem genuinamente. Regina escolher compartilhar ao invés de manter tudo. Vocês começarem a trabalhar juntos em algo maior que si mesmos. Todas essas condições foram atendidas. Com mãos tremendo, abrimos o envelope. Dentro havia a carta, última carta do nosso pai, escrita nos últimos meses de vida. Meus filhos, se estão lendo isto, significa que passaram no teste. Não no teste de herança, isso era apenas mecanismo, mas no teste de vida. O teste de descobrir que relacionamentos importam mais que dinheiro, que crescimento importa mais que perfeição, que família, mesmo imperfeita, é tesouro mais valioso. Sei que fui pai difícil, exigente, crítico, raramente satisfeito. E peço desculpas por isso. Fui criado por pai igualmente duro e simplesmente repeti padrões que conhecia sem questionar se eram certos. Pressionei vocês para sucesso porque achei que era amor, achei que estava preparando vocês para mundo cruel. Mas no processo, negligenciei ensinar sobre coração, sobre compaixão, sobre valor das coisas que não podem ser medidas em balanços financeiros. Regina, se há vencedora nesta história, é você não apenas por herdar, mas por ter coragem de viver conforme valores mesmo quando o mundo inteiro, incluindo eu, dizia que estava errada. Você me ensinou, muito tarde, mas ainda assim me ensinou, que sucesso real não é acumular mais, é viver bem. E viver bem significa fazer diferença, conectar genuinamente, manter integridade mesmo quando inconveniente. Ricardo, você tem brilhantismo que sempre admirei, mas também dureza que temo ter cultivado em você. Espero que este teste tenha quebrado isso, tenha forçado você a ver que força real não vem de controlar tudo, mas de ser vulnerável com pessoas que importam. Marcelo, ouvi você tocar piano uma vez, anos atrás, quando achou que ninguém estava ouvindo. Ainda me lembro daquela melodia. Era bonita de formas que eu não tinha linguagem para expressar. Sinto muito por ter feito você achar que aquele talento era indigno. Era eu que era indigno de entendê-lo. Laura, você sempre foi mais parecida comigo do que qualquer outro, e isso me assustava. Vi em você mesma a impulsão por perfeição, que eventualmente me deixou solitário e distante. Espero que você aprenda a lição que eu falhei em aprender a tempo. Que admitir imperfeição é libertação, não fraqueza. Se conseguiram se reconectar através deste teste, se estão lendo isto juntos com relacionamentos reconstruídos, então morri sabendo que fiz pelo menos uma coisa certa. Deixei para vocês não apenas dinheiro, mas oportunidade. Oportunidade de serem melhores que eu fui, de amarem melhor que eu amei, de viverem mais plenamente que eu vivi. Usem a fortuna bem. E lembrem-se, verdadeira herança que deixo não está em contas bancárias. Está em vocês. No potencial que cada um carrega para bondade, crescimento, amor. Não desperdicem como eu quase desperdicei. Com amor finalmente sem condições. Augusto. Choramos juntos lendo aquela carta. Lágrimas por pai que nunca conhecemos completamente quando vivo, mas que na morte finalmente se revelou de formas que nunca conseguiu em vida. Não era desculpa completa pelos anos de crítica e distância emocional, mas era reconhecimento. Era admissão de falha. Era, na sua forma imperfeita, pedido de perdão. E percebi algo fundamental. Meu pai não tinha projetado o teste apenas para ver quem merecia a herança. Tinha projetado o teste para nos forçar a confrontar verdades sobre nós mesmos que estávamos evitando. Tinha usado manipulação final para alcançar transformação que palavras simples nunca teriam alcançado. Era torto, complicado, difícil.
Mas tinha funcionado. 1 ano depois, Fundação Augusto Mendes estava operacional. Já tínhamos concedido bolsas para 30 estudantes querendo se tornar professores e suportado 12 artistas emergentes, incluindo, ironicamente, jovem pianista que Marcelo tinha descoberto e mentoreado pessoalmente. Ricardo tinha voltado ao trabalho, mas em capacidade reduzida, escolhendo casos baseados em impacto ao invés de pagamento. Seu relacionamento com Marina e os filhos era transformado, construído sobre comunicação real e presença genuína. Ele ainda tinha momentos de cair em padrões velhos, mas agora tinha família que o chamava nisso gentilmente, e ele tinha a humildade de ouvir. Marcelo tinha composto primeira peça completa, sonata para piano que tinha performado em pequeno recital para família e amigos. Não era Carnegie Hall, mas vendo ele no palco, dedos movendo sobre teclas, expressão de paz completa em seu rosto, era claro que ele tinha finalmente encontrado parte de si mesmo que tinha perdido há muito tempo. Ele ainda praticava medicina, mas agora equilibrava com música de formas que alimentavam a alma ao invés de sufocá-la. Laura tinha se reconectado com amor por arquitetura, que tinha se perdido sob pressão de sempre estar no topo. Seus projetos agora tinham qualidade diferente, mais pessoal, mais artística, menos sobre impressionar e mais sobre criar espaços que realmente serviam pessoas que os habitariam. Ela também tinha começado a namorar, primeiro relacionamento sério em anos, com professor de história que a fazia rir e desafiava-a intelectualmente de formas que nunca experimentara. E eu? 5 milhões tinham de fato mudado algumas coisas práticas. Eu tinha comprado apartamento modesto, mas tinha criado fundo de emergência que me dava paz de espírito. Tinha renovado a biblioteca da escola com recursos que a administração nunca poderia proporcionar. Mas, fundamentalmente, era ainda Regina, professora, voluntária, pessoa que acreditava que pequenos atos de bondade acumulavam em diferença real. Mas a diferença maior não era individual, era coletiva. Família que tinha estado quebrada, operando em órbitas separadas conectadas apenas por obrigação e sangue compartilhado, tinha se tornado família de verdade. Não perfeita, nunca seríamos perfeitos. Ainda tínhamos desacordos, ainda às vezes caímos em padrões velhos de competição ou comparação. Mas agora tínhamos fundação de honestidade, vulnerabilidade, compromisso de trabalhar através de dificuldades ao invés de evitá-las. Em reuniões trimestrais da Fundação, sentávamos juntos não como competidores, mas como time. Debatíamos apaixonadamente sobre quais candidatos deviam receber bolsas, quais artistas precisavam de suporte. Mas eram debates construtivos, cada um trazendo perspectiva única, respeitando a expertise um do outro, chegando a decisões em conjunto. E em jantares mensais que haviam se tornado tradição, sentávamos à volta de mesa, compartilhando refeições e vidas, rindo de piadas internas que só família entende, ocasionalmente chorando juntos quando alguém compartilhava dificuldade, celebrando conquistas grandes e pequenas. Era nesses momentos que eu sentia meu pai. Não como presença fantasmagórica, mas como legado vivendo através de nós. Ele tinha falhado em nos ensinar muitas coisas importantes em vida, mas em morte, através de teste complicado e manipulativo, tinha nos dado presente que nenhuma herança monetária poderia igualar. Tinha nos dado uns aos outros de volta. E talvez essa fosse a lição final, a verdadeira herança que ele queria deixar, que riqueza real não está em cofres ou propriedades ou números em conta bancária. Riqueza real está em conexões genuínas, em crescimento constante, em coragem de ser vulnerável, em escolher amor mesmo quando é difícil, em usar qualquer recurso que você tenha, financeiro ou não, para fazer diferença para além de si mesmo. Meu pai tinha dito para agir com coração para herdar tudo. E no final, todos nós herdamos tudo, não porque dividimos dinheiro, mas porque descobrimos o que realmente importava. Descobrimos que família não é perfeição, é escolha. Escolha de permanecer, de crescer, de perdoar, de tentar de novo quando você falha. E naquela escolha diária, naquela prática constante de nos mostrarmos presentes uns para os outros, nós finalmente entendemos o que nosso pai estava tentando nos ensinar. A verdadeira herança não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. E o teste dele, por mais torto e complicado que fosse, tinha deixado em cada um de nós capacidade expandida para compaixão, coragem para crescer e compromisso de viver não apenas para nós mesmos, mas para algo maior.
Era essa a herança que carregaríamos para frente. E era mais valiosa que 80 milhões poderiam comprar.